Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico, psicoterapeuta em psicodrama. Por várias vezes eu já me referi aqui que os termos psiquiátricos, e principalmente os diagnósticos, eles todos são usados em conotação pejorativa na linguagem cotidiana, na linguagem do dia a dia. Portanto, dar um diagnóstico em psiquiatria muitas vezes se traduz para aquele que está recebendo ou para o familiar que está recebendo como um termo pesado, mais pesado muitas vezes do que a própria doença que aquele diagnóstico se refere. Uma dessas palavras é demência. Demência é um termo genérico na área neuropsiquiátrica. Demência é a perda de função cognitiva que anteriormente adquirida, ou seja, é algo que a pessoa tinha e perde a qualquer tempo da vida. Uma criança, um jovem, se ela pode, por razões traumáticas, tóxicas, por razões patológicas, ela perde funções que ela já tinha, isso se trata de uma demência. Mas quando nós estamos referindo à doença de Alzheimer, é uma doença degenerativa. Ela não é infecciosa, ela não é tóxica, ela não é resultado de agente tóxico, ela é uma doença degenerativa, que acomete principalmente a partir da sexta década em diante das pessoas. É uma doença de caráter evolutivo, ou seja, a partir do seu início, ela tende a se agravar gradualmente, e que quanto mais cedo começa, tende a ser mais agressiva, tende a ter uma velocidade maior de degeneração, o quadro clínico se torna mais grave mais rapidamente. Ou seja, uma pessoa que por volta de 50, 60 anos apresenta sintomatologia demencial, possivelmente a evolução dela será mais rápida do que uma pessoa de 80 anos que comece a apresentar. Então a demência de Alzheimer, na doença de Alzheimer, demência é a expressão clínica. A doença neurológica é a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa. A expressão clínica, que é a perda de função cognitiva, é a demência. Então a demência na doença de Alzheimer, ela se inicia e se caracteriza por perda da memória recente, inicial, junto com algumas outras funções cognitivas, pelo menos uma. Essa perda da memória inicial vai se refletir por repetições de perguntas que já havia sido feita. A pessoa fazer uma pergunta ao filho e poucos segundos ou minutos depois voltar a fazer a mesma pergunta como se não houvesse registrado e efetivamente não registrou. Pequenas perdas de objeto. Onde coloquei isso, pegaram minhas coisas, eu tenho certeza que coloquei aqui. Isso num processo progressivo. Junto com essa diminuição e perda da memória recente, também é necessário para o diagnóstico que outras funções cognitivas sejam comprometidas. Orientação, auto-orientação, orientação espacial, orientação temporal, reconhecimento de pessoas, nomeação de objetos. Então todas essas funções, elas terminam por ser comprometidas, mas no início, pelo menos a memória de recente e mais uma outra função cognitiva é que vai dar o diagnóstico clínico da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, a demência na doença de Alzheimer é um diagnóstico eminentemente clínico. Ou seja, os exames podem confirmar, mas não excluem. Então, o tratamento da doença de Alzheimer é baseado na avaliação clínica feita pelo psiquiatra, pelo geriatra, pelo neurologista, mediante umas testagens já estabelecidas, em que dá um diagnóstico de possibilidade e de probabilidade. Nunca de certeza, porque a certeza precisaria de uma ação agressiva sobre o cérebro que não é possível ser feita. Então todo o tratamento da doença de Alzheimer visa diminuir a velocidade de queda. E talvez aí resida a
talvez a diferença entre a expectativa do profissional e a expectativa da família. Em geral, a expectativa da família é de cura, de que a pessoa, ao tomar a medicação, recupere aquelas perdas que já estão anunciadas. A expectativa do profissional é que essas perdas continuarão, mas que a velocidade caia, ou seja, a agressividade da degeneração diminua, a apresentação clínica dela diminua, mas talvez o exemplo melhor seja a demência de Alzheimer como um carro numa ladeira. Quando nós reduzimos a velocidade de queda, mas o carro tende a cair lentamente, se o tratamento estiver sendo bem indicado e estiver acontecendo e estiver tendo resultado, então existe uma diminuição lenta, mas continua acontecendo. Por isso que muitas vezes para o familiar, eles podem alegar, poxa, eu não estou vendo melhora do meu pai, não estou vendo melhora do meu avô. Está tomando medicação há 6 meses, 9 meses, 1 ano e eu não vejo melhora. Por quê? Porque o parâmetro de comparação é a cura. Provavelmente o profissional vai dizer, em relação ao que ele estava no ano passado, ele piorou muito pouco, quase nada. E isso é uma vitória. Então, o objetivo do tratamento na doença de Alzheimer é diminuir a velocidade de piora, é reduzir a perda gradual que vai acontecer, mas a velocidade diminui. Então, não piorar na demência de Alzheimer já é a melhora. Ao contrário do que a família espera, que é voltar ao que era antes. Essa restituição completa ao integral, isso não existe. Não tem como hoje na medicina se propor isso. O que todo tratamento visa é que esse processo degenerativo, pelo menos nos moldes atuais, é que esse processo degenerativo que se expressa na demência aconteça de forma mais lenta. Então as medicações são feitas para isso, elas são introduzidas para que a apresentação demencial, ou seja, a perda da função cognitiva aconteça em uma velocidade menor do que aconteceria sem um remédio. Então, repetindo, para o profissional não piorar, o paciente não piorar ou piorar muito pouco já é um indício de melhora, no sentido de que sem a medicação, com certeza ele teria uma evolução mais rápida. Então, essa defasagem entre a expectativa do profissional e a expectativa da família, é importante que esse gap, que esse fosso seja transposto. É importante que a família compreenda de que o tratamento visa a estabilização e a lentificação do processo. A cura não é um objeto do tratamento. Não piorar, repetindo mais uma vez, não piorar é o indício de melhora, no sentido que comparando com o que poderia ser sem medicação, em que provavelmente a velocidade de perda, a queda cognitiva seria mais acentuada. Junto com as medicações vem todo o trabalho em torno de... É como se fora a fisioterapia para a recuperação física. Precisa, além da medicação, o estímulo. Porque a falta de estímulo ambiental, a falta de estímulo emocional, a falta de estímulo cognitivo também produz um resultado clínico ruim. Então essa combinação de medicação para reduzir a velocidade e estímulo, seja com terapia ocupacional, seja com estímulos cognitivos específicos, essa junção das duas coisas faz com que o paciente que seja portador de demência da doença de Alzheimer, com a medicação ele tem uma diminuição, a velocidade de perda dele é menor. E com esses estímulos cognitivos, ele pode melhorar o rendimento daquilo que está funcionando adequadamente ainda. Ok? Voltaremos a isso em outro vídeo. Tchau.